já passamos por inúmeras crises, não é isso? Passamos por crises políticas, por crises econômicas, por crises de crédito. Só que, recentemente, nós passamos por uma crise sobre a qual nós não tínhamos um antídoto. Nas crises políticas, bastava substituir os políticos, não é isso? Nas crises econômicas, acionar determinados mecanismos. E nas crises de financiamento, então, fazer com que as coisas voltassem. Então, as crises tinham mais ou menos um período de gestação pré-previstos, não é isso? A crise que se abateu sobre o mundo inteiro e também sobre o Brasil, é claro, que foi essa crise de pandemia, nós não tínhamos esse antídoto. Então, foi necessário se debater muito, se pesquisar muito, né? E, consequentemente, como todas as crises abrem perspectivas de pressões fortes sobre o mercado, essa também não foi diferente. E acabou resultando, né, em excelentes oportunidades de investimento. O governo foi progressivamente reduzindo as taxas de juros. E essa redução de taxas de juros resultou em que aqueles que estavam acostumados a aplicar na renda fixa acabaram fugindo da renda fixa e vindo para o mercado de ações, interpretando que talvez o mercado, através de fluxos especulativos, pudesse traduzir em resultados eficientes. Então, esse pessoal que entrou agora no mercado, eles não são investidores, eles são especuladores. Eu tenho absoluta segurança disso, a gente verifica por quê? Por causa do desenvolvimento do mercado, do desenvolvimento dos preços, não é isso? E da postura, a postura que se colocou no mercado atualmente, né? Nós temos hoje uma figura que tem exercido uma pressão muito forte sobre as cotações, são as locações, né? Eu considero que a locação é um estelionato, mas enfim, o governo não acha, a CVM acha que não, então a gente tem que até alguém se conscientizar de que isso é um estelionato. Então as locações, elas são feitas em grande escala. Eu poderia até citar alguns, a IRB, por exemplo, que é um papel que eu venho acompanhando com muito interesse. Ela chegou a ter 165 milhões de ações locadas. Então, o que acontece? O cidadão loca uma ação, tá certo? E ele vem com esse pacote de ações no mercado. Ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando uma pressão, tá certo? E essa pressão faz o quê? Ocasiona uma diferença de preço para baixo. O preço diminui. Aí o que ele faz? Eu vou dar um exemplo prático. Ele alugou por aí ele leva o papel até 60, 70 centavos. Quando chegou a 60, 70 centavos, ele recolhe e devolve. Essa operação, uma especulação desenfreada e que conduz o preço a uma situação de inadequada, né? Um preço não se forma com fatores naturais. A gente poderia até dizer que é um preço que foi manipulado, tá certo? Eu costumo analisar os números, evidentemente, porque isso é o fundamental, não é isso? A Cielo, ela chegou a ser uma empresa que teve o seu preço, né, a 24 e alguma coisa, eu não me recordo exatamente. Quando ela produzia resultados de 1 bilhão e 800, 2 bilhões. Ocorre que começaram a ingressar no mercado concorrentes para a Cielo, meios de pagamento, não é isso? Então vieram inúmeras empresas. Essas inúmeras empresas acabaram resultando numa concorrência forte e a Cielo já não teve mais aquela postura monopolística que ela possuía. Aliado a isso, vieram todos os problemas ocasionados pela Covid, tá certo? Os problemas da Covid, eles fizeram o quê? Eles produziram uma retração extraordinária, poderosa, nos meios de pagamento. Então, muita gente deixou de comprar, o camarada deixou de ir no supermercado, deixou de ir no shopping, deixou de almoçar, enfim. Então, os meios de pagamento diminuíram muito. A Cielo chegou a 2019 a dar prejuízo. Aí, imaginem só, ela caiu para 2,20. Muito bem. Agora, no ano de 2021, ela já começou a produzir resultados positivos.
Então, nos 9 meses de 2021, ela gerou um resultado de 66 milhões. Então, ela está voltando devagar, não é? Ela está voltando progressivamente. Só que os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação a IRB, em relação a Cielo, eu acredito que deva estar acontecendo o seguinte: os fundos estão vendendo, alugando, vendendo, diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Então, o que que... Está comprando Cielo. Também Cielo, também estou comprando. Então, o que ocorre? Eu estou comprando exatamente por causa desses números que eu falei para você, né? A gente não está enxergando assim, a gente está enxergando para frente. Então, vamos supor que a Cielo, o ano que vem, ela volte a dar 1,5 bilhão de resultado. Ela não vai custar R$2. Andaram produzindo análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, está aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$4,80. Mas nesse preço de 2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo é R$4,80, mas ele não recomenda comprar. O BofA acha que o preço justo da Cielo é R$5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é R$3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é R$5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser R$3,30, e ele acha que tem que comprar. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está 2,20, agora subiu um pouquinho para 2,40 e 2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são a expressão mais forte do mercado, se eles estão te falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele devia falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar que é um bom negócio.